presidente Lula sinalizou que não deve comparecer aos debates eleitorais no primeiro turno. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Inteligência Limitada na última quinta-feira, apresentado pelo comediante Rogério Vilela. Lula disse analisar o quadro eleitoral antes da decisão de ir ou não aos compromissos eleitorais promovidos por emissoras de rádio e televisão do Brasil. Aspas para o Lula. Como presidente da República, não vou a debate para ouvir bobagem. Quero saber qual é o nível. O presidente afastou a possibilidade de debater com outros candidatos ao Planalto se o intuito não for informar a população. Lula ilustrou a falta de compromisso de postulantes ao cargo citando o episódio da disputa pela prefeitura de Fortaleza em 2024. Esses dias, no Ceará, um cara foi candidato a prefeito. Sabe qual era o mote da campanha dele? Ensinar a depilar o ânus. Ele quase ganha. Lula fez alusão ao embate entre Evandro Leitão, do PT, prefeito da capital cearense, e André Fernandes, do PL, durante a campanha de 2 anos atrás. Vocês viram aqui no Comunicação e Política. Durante a campanha de 2 anos atrás, viralizou nas redes sociais um vídeo do candidato bolsonarista em que ele ensinava a realizar o procedimento de depilação. Fernandes tinha um canal no YouTube na adolescência, época em que publicou material. A pesquisa da Genial Quest, de abrangência nacional mais recente, coloca o presidente em primeiro lugar. Enfim, aqui o jornalista enchendo linguiça. O importante aí dessa matéria, né, ainda apesar aí da fake news do Lula, mas fake news da esquerda pode, o André Fernandes não fez esse vídeo como propaganda de governo, claro. Isso aí ele fez quando ele era um molecão, adolescente. Porque a galera pega para ficar zoando, cara. O mais importante é o Lula falando que não vai em debate. O que, inclusive, é velho, né? Ajudem-nos aí. Nos ajudem a lembrar, né, Celino? Sim. Nos ajudem a lembrar aí no chat. O chat sempre pode muito mais do que nós, porque vocês são centenas. Lembra aí pra gente. Essa história é velha, não é? Essa história de não vou em debate no primeiro turno. Não, no primeiro turno eu não vou em debate. Se não me engano, o Lula já meteu essa, não foi, Celino? Já. O Lula já falou isso, não vou em debate no primeiro turno. O Bolsonaro, eu lembro que o Bolsonaro também veio com essa, não vou em debate no primeiro turno. O que é uma coisa que, ao meu ver, é inevitável, assim, essa moda pegar e não ter mais como fugir. Porque, realmente, qual é a treta? A treta é a seguinte. No primeiro turno, você tem um monte de candidato. E nesse monte de candidato, você tem vários que não têm a mínima chance de ganhar. O cara que não tem chance de ganhar, quando ele vai para o debate, o que ele faz? Ele quer aparecer, porque ele não tem como ganhar. É um Padre Kelmon. O que o cara vai fazer no debate? Ele vai dar cambalhota, ele vai dar pirueta. Para alguém falar quem é aquele maluco ali. É igual o Datena dando a cadeirada. Foi a coisa mais importante que o Datena fez na campanha dele. Foi o quê? Dar a cadeirada no Marçal. É isso. O Marçal com aquele papo de fazer um prédio de 1 quilômetro de altura. É isso, bicho. Candidato nanico, ele vai falar maluquice. Eu vou fazer um prédio de 1 quilômetro de altura. Aí o Datena, cadeira no cara. É isso. Então, para o cara que já é presidente, não é jogo ir para debate. Não é jogo. Ele vai no debate para quê? Para ficar apanhando. Porque o que ele tem para mostrar é a realidade. E a realidade não tem graça nenhuma. Então você pega, por exemplo, a gente está com Renan Santos e Lula. Renan Santos e Lula. O Lula, quando ele for lá para o debate, ele vai ter que falar o quê? Dados do que ele fez. Só que dados do que você faz são a simples realidade, não tem graça nenhuma. Reduzi tanto, aumentei tanto. O Renan, como ele está indo lá e ele não tem dados, porque ele não é presidente, ele não é governador, ele não é nada, ele é só um candidato. Isso você aprende lendo a Poética de Aristóteles. O Renan, como ele não tem dados para exibir, o que ele vai falar no debate? Ele é obrigado a falar sobre ideias. Amigo, ideias não têm limite. Ideia não tem limite. Ideia, eu falo o que eu quiser. Como ele fala? Não, quem roubar o celular, eu vou matar. Ele fala o que ele quiser. Ideia é ideia. Então, realmente, não é jogo. Fica ruim para o debate, né? Porque daí o debate de primeiro turno fica um debate só entre os nanicos, mas também esse modelo de debate também já enche o saco, né? Coisa meio chata. Todo mundo sabe que não adianta. Não dá para acreditar no que político fala. Então,
quanto mais o tempo passa, mais os projetos de partido, as propostas de governo vão se tornando coisas assim, chacrinha. Super pop. Porque, no fundo, você sabe que nada daquilo... Não é que você fala assim, eu não confio em político, eu confio porque o político mente. Não é nem que o cara mente. É que o processo democrático ele é tão bobo. Você vê lá o Flávio. Eu vou dar 70 milhões de... Eu vou dar celular para 70 milhões de pessoas. Cara, que coisa idiota. 70 milhões de celulares. Vocês lembram do Alckmin? O Alckmin na campanha era: eu vou dar um botijão de gás. Então fica essas coisas malucas. Então, não é nem que eu não acredito em político, é porque as coisas que eles falam são idiotas, não tem como fazer. Não tem como, né? A Dilma tinha aquele negócio de trem-bala. Não, vou fazer um trem-bala Rio-São Paulo. Essa coisa idiota. Então, também já cansou esse negócio de debate, está meio bobo. Tem que arrumar outra ferramenta e outra ideia, chat, nos ajudem. O debate, como a gente estava conversando, né, serve hoje para corte de Instagram, para Reels. Tornar Reels, você tentar viralizar de alguma forma, as pessoas te acharem engraçado, lembrarem da sua cara, do seu nome, e é isso. É isso. Principalmente cortes bobos, né, que sejam engraçados, de zoação, de piadinha, de meme e tal.